Vamos agora para a aula 10 do nosso treinamento de banco de dados e BI. Nessa aula, a gente vai falar sobre backup e restauração, alguns aspectos de segurança, automatização de tarefas e rotinas de manutenção. Essa aula aqui, ela tem um caráter mais voltado para a administração. Então, é interessante olhar não somente o desenvolvimento de aplicações no banco, mas ter noções gerais sobre a administração, porque isso também vai permear o processo de desenvolvimento, ok? Vamos lá. O que é um backup, inicialmente? Backup é uma cópia de segurança dos dados, tá? Isso não é só para banco de dados, isso é para tudo que a gente fala na parte de informática, né? Então, você fazer backup dos seus arquivos, cópias de segurança, para que vocês não tenham problemas. E o backup na parte de banco de dados, como o banco ele vai o banco em produção, né, o banco ativo, ele tem modificações ali a todo momento, é importante que os backups sejam realizados de forma periódica, porque senão você pode ter uma foto muito defasada do teu banco, né, dos dados, que não estão mais refletindo a realidade. Então, por isso que ela tem que ter um período com uma latência baixa, né, a cada talvez uma vez por dia, uma vez por semana, depende do cenário aí em questão. E esse backup precisa ser armazenado no local seguro, para não ter problema, não ter problema de vazamento. O ideal é que ele seja também criptografado, no caso do banco de dados, ok? E a gente também tem a operação de restore, que é a restauração do banco, no caso do banco de dados, é a forma que você tem para restaurar os arquivos de um backup. Em outros sistemas, aí varia, né, como que você faz essa restauração. Mas no banco de dados, a gente chama essa operação de restore. Os dados, quando você faz restore, eles vão retornar para a posição que você tirou aquela foto. Por isso que se ela ficar se você não fizer com uma certa periodicidade, esse backup vai ficar defasado, entendeu? Então, imagina que você tirou o backup sei lá, de antes da pandemia, por exemplo. Aí deu um problema, você vai restaurar. Você vai perder todas as mudanças que ocorreram daquela foto para cá, entendeu? Então, é importante que ele seja de uma forma periódica, com uma latência baixa. O intervalo tem que ser curto, tá? E no caso do SQL, os backups, isso aqui tem que se atentar, tá? Os backups que você faz numa versão mais recente não pode ser restaurado numa versão anterior, mas o contrário é verdadeiro, tá? Então, backups de versões antigas, você consegue trazer para uma versão mais nova, mas você não consegue fazer o contrário, ok? Outra coisa importante, é necessário testar a restauração dos backups. Só fazer o backup não significa muita coisa. Por quê? Porque você pode ter problemas na restauração, e aí você pode fazer um backup em um arquivo que está corrompido, você pode estar fazendo backup em um disco corrompido, entendeu? Você pode ter ocorrido algum problema no processo de backup, e quando você restaurar, você não consegue isso com sucesso. Então é importante não somente realizar o backup, mas testar a restauração dele para garantir que aquela cópia de segurança, quando você precisar fazer restore, ela vai ser bem sucedida, ok? No SQL, a gente tem três tipos de backup. O completo, ele vai ter todos os dados do banco, além de um log para poder fazer a recuperação das informações. Você tem um diferencial, que é um comparativo, né? É um backup reduzido, mas ele vai se basear na última foto completa. Então, ele só vai ter o que mudou de uma foto para outra, entendeu? E aí ele tem como base um backup completo, ok? Apenas ele só vai armazenar o que foi alterado quando comparado com o completo, entendeu? E o terceiro é o backup de loop, recuperar os dados do banco em um ponto específico no tempo, até mesmo antes de um ponto de falha, por exemplo. Então, você tem o controle das transações, nesse horário inseriu tal coisa, nesse horário excluiu, fez um monte de operação. Você consegue, com esse backup de log, você consegue voltar na posição ali anterior, por exemplo, a uma falha, entendeu? É uma forma também interessante aí. Ou então essa aqui, ó, antes de inserir dados indesejados. Então, é um mecanismo também interessante, ok? Aqui nessa telinha é um exemplinho de como que faz o backup. A gente consegue usar tanto interface gráfica quanto linha de comando, tá bom? Então, vocês podem testar depois esse comando aqui. Você vai fazer um backup database, dá o nome do banco, né? Fala qual que é o nome, indica o caminho,
E aí ele simplesmente vai lá e faz, tá? Quando você quer fazer o backup de log, você indica, aqui é o completo, tá? Quando você não coloca nada por padrão, é o completo. Se você quer o backup de log, você indica o log aqui, ok? E aí repara no arquivo, tá? A extensão é trn. No backup full, a extensão é back. E no backup diferencial, a extensão é diff, ok? Aí aqui no caso, para você fazer o backup diferencial, você vai usar a mesma lógica, do mesmo sintaxe do full, mas no finalzinho você precisa indicar que é with differential, ok? Por interface gráfica, é assim que você faz. Você vai no banco, abre a conexão com o banco, seleciona o banco que você quer, vem aqui, ó, clica com o direito do mouse, tasks, e aí abre essa opção de tasks, clica em backup. Na sequência, vai aparecer essa telinha aqui, você vai indicar o tipo de backup que você quer, aí aqui embaixo você vai dizer onde que ele vai fazer esse backup. Se é na rede, se é em disco, entendeu? E localiza o local, define o local, e aí depois é só confirmar lá e fazer o backup. Para restaurar, você pode fazer via código ou via interface, tá? E aí, para restaurar é tranquilo também, ó. A restauração do backup completo, você vai usar essa sintaxe: restore database, o nome do banco, from disk, indica o caminho do backup que você fez, e aí você coloca a opção with recovery, ok? Quando ele é diferencial, é a mesma coisa, só que aqui é no recovery, ok? E quando ele é de log, você tem que indicar aqui que é o que tem um log, tá bom? Então, sem grandes surpresas. Para restaurar o backup, é o mesmo caminho, né, para você que você segue aqui. E aí, em vez de você clicar em backup, você clica em restore. Aí você indica que você quer fazer restore do banco. Aqui nesse exemplo, eu fiz lá aqueles passos do restore, identifiquei o arquivo, a localização do arquivo, e marquei lá para fazer restore. Ele foi lá, restaurou o backup e apareceu a mensagem para mim. Beleza? Próxima parte aqui. Segurança do banco. O SQL, ele tem alguns mecanismos aqui para controle, tá? Primeiramente, deixa eu só explicar algumas coisas básicas para que vocês possam se localizar. Vocês precisam saber que existe uma diferença entre autenticação e autorização. A autenticação é o quê? É uma verificação da identidade do usuário. Você está garantindo que aquela pessoa é quem ela diz ser, tá? Então, você está autenticando a pessoa. E a autorização diz respeito aos privilégios que esse usuário tem para fazer no banco de dados. Não só no banco de dados, tá? Em qualquer sistema você vai ter essa lógica de autenticação e autorização, ok? E aí, claro, dependendo do sistema, muda lá a dinâmica como que isso é feito. Beleza. No SQL, a gente tem duas formas de autenticação. Você tem a autenticação do Windows, que ele vai utilizar o usuário logado no sistema operacional, tá? Essa autenticação do Windows, ela também pode ser feita com o usuário do Active Directory. Então, teu usuário lá de rede o SQL vai identificar o teu usuário de rede, vai verificar os seus acessos, né? E aí você consegue logar lá, ok? E o outro tipo é a autenticação do SQL. Você cria um usuário com senha e aí a pessoa vai lá e se loga. Ok? Isso aqui é o modelo mais tradicional. No caso, eu tenho uma observação aqui que é interessante, é o seguinte, tá? Essa autenticação da SQL, ela foi mantida por retrocompatibilidade. Por que isso, tá? Porque o controle do usuário do Windows é um pouco mais efetivo. O Active Directory é um recurso mais poderoso para você fazer controle de autenticação, grupos de usuário e tudo mais. Então a preferência é o uso por autenticação via usuário de rede, tá? Ou do sistema operacional. E aí, aqui, com relação à autorização, tá? Ela diz respeito aos privilégios que o usuário vai ter para poder fazer uma operação no banco de dados, pode acessar alguma coisa lá no banco, tá bom? E aí a gente faz esse controle de autorização por meio dos comandos grant e revoke. Grant concede acesso e revoke revoga ou remove o acesso, ok? E aí a autorização ela é controlada por meio das permissões, né? Quando você faz um grant ou um revoke de uma permissão para o usuário para acessar, para conectar, para acessar uma query, para acessar um banco, fazer um monte de coisa. Aqui nesse exemplinho que a gente está criando um usuário,
Nesse exemplo aqui da tela, a gente está criando ele aqui, ó, read only user, então é só para ficar bem semântico aqui. A gente está criando uma senha, na sequência, você cria um login, perdão, depois você vai criar um usuário para esse login, ok? E depois você vai conceder o privilégio de acesso para esse usuário. Nesse caso, eu estou fazendo grant select no esquema DBO para esse usuário. Então, aqui ele está falando, olha, esse cara vai se conectar no banco, mas ele só pode ler o que tem na base, ok? Ele não pode fazer mais nada. Aí aqui nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, é o seguinte, eu abri duas conexões. Na primeira, que eu criei o usuário aqui, eu loguei com esse usuário, fiz a consulta e aí eu consegui fazer a query. Na outra, eu fui tentar acessar outro banco. Olha só que interessante. Eu concedi acesso nesse banco aqui, tá? Ele foi lá e conseguiu logar para essa informação. Aí eu troquei de banco, rodei o mesmo comando e ele falou que nesse banco aqui, nesse contexto de segurança, ele não tem acesso. Então vocês conseguem configurar um monte de coisa aqui, tá bom? Existe até um recurso chamado de Whole Level Security, que é você fazer um controle a nível de linha, tá? Então, você consegue, isso é muito comum no Power BI e em outros recursos, você consegue filtrar os dados para que apareçam para determinados usuários de uma empresa, por exemplo, tá? Então, você consegue, sei lá, por exemplo, a gente quer ver um painel, tá? Só explicando mais o contexto de forma prática. Até na tabela você consegue também. Você só quer autorizar o acesso do seu departamento. Então, você é do departamento de finanças. Você só pode ver as informações desse departamento, tá bom? É uma outra possibilidade, é um recurso um pouco mais avançado, mas é possível fazer também, ok? Agora a gente vai entrar na parte de criptografia. Primeiramente, o que que é isso? A criptografia é uma técnica, é um conjunto de técnicas, é uma área da parte de segurança que visa encriptar uma informação para que ela não seja acessada por terceiros, porque não deva ter acesso àquele conteúdo. Então, a criptografia ela ajuda a proteger informações confidenciais em qualquer lugar, né? E no caso do banco, ela é aplicada justamente para você proteger informações do banco de dados. Você pode criptografar o backup do banco, você pode criptografar uma coluna, você pode criptografar uma rotina, uma procedure, você pode criptografar várias coisas, tá? Essa criptografia, ela pode ser implementada em diversos níveis. Você pode encriptar a conexão, os dados e objetos do banco como procedimentos armazenados, ok? Aí a gente tem alguns tipos de criptografia no SQL. A gente tem essa TDE, que é a criptografia transparente de dados, vem do inglês, né? Transparent Data Encrypt, alguma coisa assim. Ele vai criptografar todo o banco, incluindo backups e arquivos de log, ok? E a segunda é a criptografia de colunas. Você pode encriptar, por exemplo, uma coluna que tem uma informação confidencial e somente quem tiver a chave para decriptar consegue visualizar aquela informação, o texto corrido, ok? E aí o SQL, para implementar esses controles, ele utiliza criptografia simétrica e assimétrica. Só para explicar aqui, caso alguém não conheça, a criptografia simétrica, ela funciona assim. Você usa uma chave para encriptar o texto e para decriptar, para você abrir, você usa a mesma chave, ok? Já a assimétrica, então você usa a mesma, por isso que a gente chama de simétrica. Já a assimétrica, não. Você usa uma chave pública para encriptar um texto e você só vai desencriptar ou decriptar com a chave privada, ok? É um pouco mais avançado, é um pouco mais custoso ali sob a ótica de computação, de cálculo, né, de operação, mas os sistemas muitas vezes eles mesclam o uso da autenticação simétrica e assimétrica, ok? Mas aqui é só para vocês terem uma noção de como que funciona isso. Aqui nesse exemplo da tela, a gente está mostrando. Depois vocês podem testar esses códigos, tá? É que eu vou tentar ser mais direto aqui para conseguir cobrir todos os assuntos. No caso aqui, eu estou fazendo aqui um exemplo de como encriptar uma variável, mas você poderia fazer isso para uma coluna inteira, entendeu? Aqui a gente cria uma chave simétrica com o algoritmo AES256. Estou criando uma senha, tá? Vai ser a senha da abertura, no fechamento dessa chave. Vou abrir essa chave aqui, ok? Eu crio a chave, depois eu vou lá e abro essa chave. Aqui eu estou declarando as variáveis, tá? Eu tenho uma chave criptografada e a informação decriptografada. Vou fazer o quê? Eu vou pegar o texto aqui, ó. O texto que vai ser criptografado é essa informação aqui, ó.
texto que será criptografado. Tá meio redundante, tá? Mas é para você saber. Então, a gente chama essa função encrypt by key, usa essa chave que a gente usa essa função para indicar que essa é a chave que a gente está usando para fazer a encriptação. Esse aqui vai ser o valor que vai ser criptografado, e aí eu preencho o restante aqui dos parâmetros, ok? Aí na sequência, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um print do texto que foi encriptado, tá? Então, o texto, a variável está com o valor encriptado aqui. É essa informação aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse texto aqui, ó, é o que está embaixo, só que criptografado. Aí, na sequência, eu vou lá e vou decriptar, ok? Aqui, ó, aí eu uso essa outra função chamada decrypt by key. Aí eu vou usar a chave criptografada, né, que é o valor que eu quero decriptar, passo alguns parâmetros adicionais aqui que ele pede, depois vocês podem olhar com mais detalhes como que funciona essa função. E aí, na sequência, printo essa variável que foi decriptografada, tá? Então, repara que eu fiz o quê? Eu peguei esse texto, encriptei, joguei nessa variável, aí peguei essa variável e decriptei, tá? E aí tá aparecendo aqui, ó, tá bom? Vocês conseguem fazer isso com uma coluna, vocês conseguem fazer isso com uma procedure, com o texto de uma procedure, vocês conseguem fazer de várias formas, ok? A gente está mostrando aqui para vocês terem uma noção das possibilidades de uso. Beleza, parte 3, automação de tarefas. É, vamos lá, o SQL, ele permite ah, automatizar algumas tarefas administrativas que precisam ser executadas com uma certa frequência, tá? Normalmente, como eu falei antes, o backup ele precisa ser realizado com uma certa frequência, certo? É comum que, o ideal, uma boa prática, é que você tenha uma rotina, você automatize essa rotina de backup. Por quê? Não é prudente que você coloque uma pessoa para todo dia ir naquele horário e fazer o backup. Se naquele dia der um problema, ela não conseguir, você pode ter uma falha, entendeu? Então, o ideal é que você pegue essas tarefas e coloque elas em uma rotina que seja agendada, tá? E a gente chama isso de automação. Você deixa lá, você deixa para rodar de tempos em tempos, ou com uma certa frequência, numa data específica e tudo mais, tá? Além do backup, a gente tem algumas outras opções de funcionalidades, né, de coisas que você pode colocar na sua automação. Uma delas é a transferência de dados, você pode copiar o dado de um servidor para outro, você pode recriar, eliminar e recriar os itens que a gente chama de rebuild, você pode checar alguma coisa na base, como a integridade dos dados, tá? Então, montar algum relatório, você pode rodar alguma coisa para verificar a integridade das informações, se tem alguma coisa que não está casada, alguma coisa que está inconsistente, pode criar rotinas de validação para você fazer, atender a tua necessidade ali do projeto, tá? Uma outra opção também seria a atualização de estatísticas, que a gente falou na última aula, né? Se as estatísticas elas estão defasadas, as estatísticas acham que a tabela tem 1 milhão de linhas, mas ela tem 10 milhões. Aí quando você roda o plano vai ter que recriar as estatísticas. Então você pode criar uma estratégia de fazer a atualização periódica delas também. Então é uma outra opção que tem disponível. E aí, no caso do SQL Server, isso aqui é comum em qualquer banco de dados, tá? No SQL Server, a gente tem alguns recursos, né? Alguns componentes que a gente utiliza nesse processo de automação, ok? O primeiro deles é o serviço do banco, esse SQL Service aqui, tá? É a engine, é o motor do banco. Quando a gente conecta lá pelo SQL, a gente abre o Management Studio e conecta no banco, a gente conectou na engine, no servidor do banco de dados, ok? Que é o que a gente chama de mecanismo de banco de dados. Além do banco, a gente tem esse Windows Application Log. É um serviço do Windows que gera os logs do SQL, ok? E o terceiro é o Agent, que é o SQL Agent Service. É um programa que fica instalado no sistema operacional e ele pode rodar sozinho, ou ele pode ficar o tempo inteiro rodando em background, ok? Esse é um programa. Normalmente, a diferença entre o programa e o serviço é que um programa, o usuário abre ele e determina quando ele inicia e quando ele encerra. O serviço não deixa de ser um programa, mas a execução dele é gerenciada pelo sistema operacional, tá? Por exemplo, um serviço muito comum que tem no Windows é o spooler de impressão, que é o que é isso? É um programinha que vai ficar escutando todas as requisições de impressão, todos aqueles que você manda imprimir, e ele coloca numa fila para mandar para a impressora. Então, ele gerencia o acesso, a impressora está online, se não está, ele cria a fila, vê se deu erro. Então, é um serviço do Windows que fica gerenciando as impressões, entendeu?
você tem vários. Um outro serviço que tem o OneDrive, por exemplo. Muita gente deixa a sincronização do OneDrive ativa, ou qualquer serviço de nuvem, tá? E aí ele fica fazendo essa sincronização debaixo dos panos, tá? Você pode até abrir o programa para abrir para mexer na interface, mas que fica rodando um serviço ali para garantir que os arquivos que você vai botar em uma pasta específica está sendo sincronizado com a sua conta da nuvem, tá? Então isso é um serviço. E o SQL Server também aqui não deixa de trabalhar como serviços também, ok? Beleza. Aqui uma imagem que eu peguei desse livro aqui, ela ilustra bem como que funciona essa arquitetura de automação de tarefas, tá? Então você tem primeiramente aqui a engine do banco, tá? Que é ela que está rodando. O que acontece, tá? A engine do banco, o mecanismo de banco, se ocorrer alguma coisa no banco, der algum erro, der algum problema, subiu, o usuário não conectou e tudo mais, ele grava os logs no Windows Application Log, ok? Então ele grava um evento no log. O log, ele notifica o agent, ok? E aí, dependendo de como você configura a sua tarefa que você quer rodar, a partir dessa notificação do log, ele pode tomar uma ação, tá? Ou simplesmente você pode schedular para rodar em um horário específico, aí ele pode ficar independente, talvez ele não precise trabalhar com alguma coisa do log, ok? E aí o agent, ele pode executar alguma coisa no SQL Server, tá? Pode executar uma procedure, pode executar uma rotina de atualização de estatística, pode executar alguma carga, um processo de carga de dados, tá? Então, você pode executar alguma ação no banco, ou ele pode executar alguma coisa também em alguma aplicação. Ele pode rodar algum programa que está configurado para mandar e-mail, ou para qualquer outra coisa do tipo, ok? Então, você tem essencialmente o agent, você tem o banco de dados e você tem o mecanismo lá de log, o controle de log do Windows, ok? Então você consegue observar que o SQL Server ele tem uma integração nativa com o Windows, ok? O Windows Application Log é do Windows. No Linux, eles utilizam outros recursos, tá? Eu não sei dizer agora qual seria, mas eles usam um outro recurso do sistema operacional para fazer esse mesmo trabalho, ok? Então aqui é só para vocês verem de uma forma um pouco mais visual. Agora, com relação à auditoria, é muito importante em bancos de dados, ok? A auditoria, ela permite monitorar e registrar eventos. Normalmente, você usa esses controles de auditoria para verificar se tem alguém acessando indevidamente a base, se tem alguém fazendo algo que não devia, se tem algo errado, alguma coisa incoerente ali que não é o esperado. Então, a auditoria, ela promove essa segurança, ok? E você tem alguns níveis de auditoria no SQL Server. Você tem a auditoria a nível de servidor e ao nível de banco de dados. No caso no caso, o de servidor, você vai trabalhar diretamente com o log do Windows, você pode utilizar o log do Windows, ou você pode utilizar algum mecanismo interno do banco para isso também, ok? No caso da auditoria do SQL Server, ela vai coletar várias ações de uma instância, né, de uma instalação do SQL, a nível de servidor ou do banco, e aí você identifica, e aí ele vai começar a monitorar ações que você configurou lá, ok? Então você consegue avaliar, por exemplo, a nível de servidor, você consegue verificar memória, você consegue verificar como é que está o disco, se está tendo algum afunilamento no acesso ao HD ou alguma coisa assim, se der algum problema ao acessar determinado endereço da memória. Então, você consegue criar controles de log, né, nesse caso para auditoria, a nível de servidor, ou dentro do banco, você consegue ver que aquele banco está crescendo muito, que determinadas tabelas não estão, está tendo problema de fragmentação, não tá, alguma tabela corrompeu. Então, você consegue verificar esses dois níveis de controle de auditoria. Ok? Que mais? Isso. Aí beleza. Os eventos auditados, eles podem ser gravados, tá? Num log de eventos, que no caso é aquele que eu falei anteriormente, ou em arquivos de auditoria mesmo. Pode ser um arquivo de log em uma pasta específica. A auditoria da SQL Server usa os eventos estendidos para auxiliar nesse processo de monitoramento. Então, você tem o log de eventos do Windows e como ele é nativo, você tem uma comunicação boa, você consegue criar controle de geração de log para isso, ok? Aí isso pode ir para o log de eventos do Windows ou pode ir para um arquivo de log, por exemplo. Beleza. E a auditoria, ela envolve
de registrar esses logs e controlar a geração deles, tá? Por quê? Por que controlar os eventos de log? Porque alguém pode apagar esses logs. Então, a auditoria permite garantir que isso não está ocorrendo. Então, ela gera o log e ela gerencia esse log para garantir que ele está intacto. Que só o mecanismo que faz a geração do log é que consegue fazer gerar esse conteúdo, tá? Porque é possível, tá? Quando alguém utiliza alguma coisa no sistema, principalmente em os hackers fazem uma coisa lá no servidor, eles pagam os logs, entendeu? Então, os mecanismos de segurança evitam justamente que isso seja realizado, tá? Para que o log fique intacto, para que ele não tenha modificação. E é o nome que a gente dá para as tarefas com que você cria no agent para poder fazer a automação, para você schedular, né, agendar a execução para um determinado horário, por exemplo, ou com uma determinada frequência. Quando você automatiza essa tarefa pelo agent, a gente chama de job, ok? Um job, ele permite executar scripts, executar pacotes do Integration Service. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você pode conectar o cubo de dados do análise, depois a gente também vai falar sobre isso, tá? Você consegue conectar várias coisas, além de monitorar e registrar esses eventos. E aí a gente tem algumas formas de você criar esses jobs, né? Você pode ter um job que roda é, você pode criar um job por meio do Management Studio, que é a nossa ferramenta cliente. Você pode criar um job pela linguagem TSQL ou pelo SMO, que é uma biblioteca do .NET que você consegue criar um job pela linguagem C Sharp, VB. Então, tudo integrado. Vocês conseguem ver que tem uma comunicação nativa ali, então você permite essa comunicação. Aqui no caso, para configurar o job, você pode definir o nome, descrição, categoria, o tipo de passos, pode colocar vários, você consegue programar lá dentro, identificar as notificações, passos e alertas, ok? Para monitorar, você pode monitorar o job pelo Management Studio, tá? Ou pelo Activity Monitor do SQL Server Agent, ok? Esse carinha aqui, ele permite visualizar informações detalhadas sobre o status de um job, se está rodando, quando rodou, quem iniciou essa execução, se deu erro, tá? Então você consegue verificar um monte de coisa. Só que para isso eu preciso ter privilégio de acesso. Então, olha só como está tudo conectado, tá? Tem vários recursos disponíveis, só que é importante configurar as permissões de cada um deles também. Agora vamos começar a explicar aqui de forma mais interativa, tá? O Agent é esse serviço aqui, ó, SQL Server Agent, tá? É um serviço que você instala junto com o SQL Server. E aí você, para garantir que ele está rodando, você vai no gerenciador de tarefas, vai em serviços, verifica se ele está rodando. Se não estiver rodando, você clica com o direito do mouse e dá o iniciar. Aí, quando ele estiver rodando, vai aparecer lá no Management Studio esse programinha aqui, né, SQL Server Agent, vai estar verdinho. Se tiver um X é porque não está rodando, tá? Para você criar um job, você precisa tá com ele ativo, porque você cria um job no agent. Aí você vem aqui em New Job, você está vendo que vocês conseguem gerenciar várias coisas, ó. Você consegue gerenciar os agendamentos, as categorias de job, você consegue migrar os jobs do integration para o ADF, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, esse SIS aqui é a parte de ETL do SQL Server. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. E o ADF é o equivalente do SIS nos bancos de dados em nuvem do SQL, tá? Então, só para vocês saberem o que é isso. Beleza. Aí depois que você criou um new job, você criou um novo job, você pode. Aqui eu estou dando um exemplo de um job de backup. Você dá um new job aqui, eu coloquei o nome do banco, né? O nome do job, backup full. É legal você falar o que ele vai fazer e qual é o tipo, no caso do meu backup, e o meu nome do banco. Então aí eu coloquei uma descrição, tá? E eu posso ir preenchendo as informações na outra tela. Então, olha só que interessante. Ele está fazendo de certa forma, está fazendo uma auditoria. Ó, ele colocou a data de quando o job foi criado, a última vez que ele foi modificado, tá? E tem vários controles para ter mais segurança. E aí, aqui na sequência, a partir do que você pode agendar, você pode criar um plano de manutenção. O que é um plano de manutenção?
Isso é conceitual da administração de banco de dados, tá? É você criar um fluxo de trabalho para que sejam executadas as tarefas necessárias para garantir que o banco seja otimizado, para que ele seja armazenado no backup com uma certa frequência e não tenha inconsistências, ok? Esses planos de manutenção, eles podem ser executados manualmente ou de forma automática, tá? Então, o que a gente chama de plano de manutenção? Atualização das estatísticas, verificação de inconsistências nas páginas de dados, se tinha alguma uma tabela que está corrompida, por exemplo, tá? Ou se algum software não identificou essas informações, e o backup periódico. Então, isso aqui geralmente é o mais básico que a gente precisa, tá? É importante, nesse plano, é importante que você tenha o rebuild dos índices, porque os índices vão fragmentando conforme vai passando o tempo e os dados vão se movimentando dentro da tabela. Quando você tem um índice clusterizado, ordenado pela coluna de chave, se você coloca alguma coisa lá no meio, você vai modificando os dados na sua tabela. E o índice pode ficar defasado, refletindo a posição nova dos dados. Então é importante recolher para que ele seja atualizado, tá? Estatísticas é aquela coisa que eu falei, são aqueles metadados que tem sobre as telas, e se eles estiverem desatualizados, o plano não vai ficar tão eficiente. Por quê? Porque, dando o exemplo de um plano que está desatualizado, você imagina que você tem uma tabela de 1 milhão de linhas, e aí o SQL acha que ela tem 1 milhão de linhas, as estatísticas estão dizendo isso, você não atualizou elas não estão automáticas, essa atualização, e aí aí na verdade tem 10 milhões, por exemplo. Quando você cria o plano estimado, o SQL acha que tem 1 milhão, ele vai criar um plano a partir desse 1 milhão. Quando você vai executar na prática, ele descobre que não tem 1 milhão, que tem 10 milhões. Então, ele vai ter que criar outro plano. E existe um custo para criar um plano. Então, quando a estatística não condiz com a realidade, você tem que fazer uma recompilação interna do código que você quer, por exemplo, para que você crie um novo plano. Isso tem um custo. E aí, se você fica refazendo isso várias e várias vezes porque as estatísticas estão desatualizadas, você perde performance por besteira, entendeu? Então, é importante garantir que as estatísticas estejam minimamente atualizadas com uma certa frequência, assim como o backup e assim como a recompilação de índices. E o outro item também são as verificações internas, né? São algumas verificações que você faz para garantir que um arquivo corrompeu, que não tem, que está tudo bonitinho. Às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso. Acessar uma tabela que está corrompida, simplesmente ela para de funcionar. Imagina que você tem uma tabela ali e nem backup você consegue fazer se ela está corrompida. Então, é importante garantir que está tudo integrado, está tudo íntegro, está tudo funcionando bonitinho. Então, essa manutenção básica garante que você vai ter um banco minimamente funcional. Você não vai ter surpresas ali, ok? Eu posso falar isso por experiência, tá? Muitas vezes eu preciso rodar alguma rotina no banco do serviço e aí, às vezes, ali não rodou manutenção, mas as tabelas que eu precisava que rodassem não estavam no plano de manutenção e quando eu fui rodar, a procedure levou um dia, levou 2 dias para rodar. Aí tem que atualizar na mão. Então é importante garantir que isso está funcionando bem, que esse plano está bem aderente, foi bem projetado, para evitar problemas desdobramentos, né, que são problemas derivados de uma má administração de banco de dados, ok? Então, fica aí a dica. Os planos de manutenção, eles podem ser agendados ou podem ser executados pelo agent, ok? Então, você pode agendar, você pode, você pode definir para rodar uma vez por semana, por exemplo, ou então você pode, ele está agendado nesse horário. Se você quiser rodar naquele instante, você clica no direito do mouse e dá um start do job e ele começa a rodar naquele instante que você pediu. Você precisa esperar chegar a próxima janela de agendamento. Beleza. Então, aqui é um exemplo de como que a gente faz para agendar um job. Você vem aqui e você vai lá no direito do mouse, vai lá no job, nas propriedades dele. Ok, nos passos, ó, tá vendo? Job steps, eu posso criar vários passos dele. Ok, nesse meu exemplo aqui da tela, eu estou falando de backup. É aquele lá que eu mostrei antes para você. Depois eu posso mostrar aqui na máquina, mas só passar aqui os slides, tá? E aí, aqui nesse exemplo, eu estou fazendo via TSQL, mas poderia ser por outras formas.
E aí aqui de onde vai ficar o de backup, vai ter a data, vai ter a hora, tudo mais bonitinho. E aí eu peço para fazer o backup nesse arquivo. Então, de tempos em tempos, eu vou agendar esse job para rodar nele. Aí, acesso. Aí você aqui, ele sai do job reportando que deu certo. Se deu falha, tá? Encerra o job e gera um log de erro, tá? Ou de sucesso, né? Se deu certo. Pode configurar, você pode pedir para configurar para mandar e-mail. Pode ter várias formas de uso aqui, tá? Aí aqui nesse exemplo do agendamento da rotina de backup, eu venho aqui no schedule, tá? Então, o primeiro passo é aquela tela que você coloca a descrição básica. O step são os passos. Ah, primeiro você faz o backup disso, depois você faz aquilo, aí você determina a tua regra, tá? Você pode fazer verificações antes de fazer o backup e tudo mais. E aí aqui, nesse terceiro passo, você tem os schedules, tá? Que são os agendamentos. Aqui eu criei o job, né? Nesse backup aqui, eu fui com o direito do mouse, no job property, tá? E aí, caiu nessa tela aqui, que está aqui em cima. Beleza. Aí aqui, eu agendei ele para ocorrer todo dia às meia-noite. Aí ele vai começar a partir dessa data, tá? Então, você consegue ativar o agendamento aqui, o dele está ativo. Pode desativar também, tá? Agora, se você quiser criar por linha de comando, aí você pode pegar como você pode pegar o comando que está lá no backup e fazer o agendamento dele, tá? Acho que aqui está faltando. Aqui é o caminho de como que eu faço. Ah, tá. Esse código aqui, esse código que está aqui na tela, perdão, é o código que eu coloquei dentro do job, tá? Que é esse passo aqui, ó. Nesse step aqui, ó, esse é o comandinho que eu coloquei lá na tela para que vocês possam visualizar. Tá? Então, se você quer criar um job de backup, esse aqui é o script que você coloca lá dentro para ele fazer o backup, ok? E aí ele vai pegar a data e a hora, tudo mais bonitinho, você seta o caminho, aí ele vai lá e gera para você, conforme o teu agendamento. Nesse outro exemplo aqui, aí você pode chamar essa proc aqui, tá? Para fazer o rebuild. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar como saída esses comandos aqui, ó, tá? Essa vai ser a saída do job e ele vai rodar esses comandos aqui, tá? Então, quando você consegue criar lá um job que faz isso. Depois eu tô com esses jobs na minha máquina, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Então, aí, tem um código que você consegue gerar, ele vai gerar o comando lá de compilação de todos os jobs das tabelas e ele vai rodar esses comandos aqui de alter index para fazer rebuild, tá bom? Aí aqui vem outro de estatísticas. Então, esse comando aqui de daily statistics update, ele vai rodar isso aqui, tá? Então, ele vai fazer update estatística, ele vai para cada tabela, né? Ele vai fazer vai gerar as estatísticas da tabela, ok? Então, essa proc aqui vai gerar essa saída aqui, tá bom? Esses códigos aqui, eu vou deixar lá para vocês darem uma olhada com mais calma lá no nosso arquivinho do projeto, de treinamento, tá? E aí, a saída desses comandos aqui são esses conteúdos, são essas queries aqui, tá? Então, são scripts de geração de, de outros scripts que vão ser executados, tá? Por que a gente faz isso? Porque, por exemplo, quando você faz um alter index, só existe essa tabela, ele vai executar ela, mas se forem criadas novas tabelas, eu não vou saber quem são essas tabelas. Então, você cria uma rotina que varre as tabelas, que gera um comando, e aí você manda rodar esses comandos, ok? Então, se tem 10, tem 100, tem 1000 tabelas, esse script vai conseguir gerar um segundo script que vai atualizar todo mundo, tá? Isso é muito comum para SQL dinâmico, tá? Que é exatamente o que eu falei. Você vai compilando uma consulta e aí depois manda rodar todo mundo. E aí essa aqui é a saída, né, que a gente vai mandar executar. E aí nessa saída ela faz esse trabalho de recompilação. Aqui o mesmo para estatística, tá bom? E aí aqui estão algumas referências. Eu vou mostrar para vocês a parte agora do job, tá? Só para vocês verem com um pouco mais de facilidade, ok? Beleza? Deixa eu só abrir aqui o Management Studio. Tá bom? Então, aqui, ó, repara que o meu agent está desligado, beleza? Deixa eu abrir aqui vou minimizar aqui a tela, peraí. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas. Tá, é que aqui não está aparecendo a janela aqui do coisa. Eu vou, aqui compartilhando a tela, vai continuar compartilhando. Ah, belezinha, agora apareceu. Tá, eu vou aqui nos serviços,
o SQL está rodando, tá? O SQL Server está rodando, ó. Mas o agent está desligado, ó. SQL Server Agent. Eu vou aqui iniciar, beleza? Daqui a pouquinho ele aparece aqui. Vou dar um refresh. Ó, ele já pegou automático. Aqui na minha seção de jobs, eu tenho aqui alguns jobs. Então, eu posso vir aqui, ó, New Job. Você coloca o nome para ele, cria uma categoria, tá vendo? Manutenção de banco, coleta de dados, log e por aí vai, tá? Você tem aqui os passos desse job, você tem os schedules dele, você pode aqui dar um new, você determina, você coloca um nome, né, para esse agendamento, sei lá, semanal, diário, mensal, sei lá. Aí você fala quando que ocorre, a frequência, tá? Aí a gente configura as datas, tudo mais bonitinho, beleza? E aí você pode configurar os alertas, entendeu? Você pode fazer várias coisas aqui. Você pode configurar as notificações para gerar no log, tá vendo? Você pode pedir para mandar e-mail, pode gerar uma página web, você pode gravar as informações no log do Windows, entendeu? Ou você pode, ó, deletar o próprio job, tá? E aí você tem várias configurações, tá vendo? Aqui é onde que ele vai rodar esse ambiente. No caso aqui é o meu local server. Mas esse job ó, tem a opção de múltiplos servers. Você pode pegar um job que se conecta com vários servidores na tua rede e aí ele manda rodar a mesma tarefa para todo mundo. Entendeu? Isso é muito comum em um cluster, por exemplo. Tá? Então, aqui são algumas opções que vocês têm disponíveis, ok? Vou pegar aqui um job que eu já tenho aqui. Se eu quiser iniciar, eu dou aqui Start, tá? Ó, ele vai começar a rodar, tá vendo? Ele está rodando aqui, ó. Ó, deu erro. Vou verificar o que que aconteceu nesse erro aqui. Vamos ver. Eu nem cheguei a rodar isso, mas acho legal vocês verem, ó. Você vem aqui, View History, ó. Então ele vai mostrar, ó, o histórico de execução desse job, tá? Aí, ó, eu consigo ver aqui, ó, que deu erro aqui, ó. Ele falou, ó, que a execução desse job deu erro. Beleza, depois você pode verificar. Deve ter alguma coisa no arquivo aqui, tá? Eu não lembro agora. Eu testei só a criação do job, eu não testei a execução dele. Tá? Tô com um pouco de pressa. Mas vocês conseguem ver aqui todos os status, ó. Inclusive a mensagem de erro. Tá falando, olha, você não consegue fazer backup desse arquivo porque tem um erro do sistema operacional. Falando, olha, o sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Tá? Então ele tá falando que provavelmente não existe essa pasta backup, tá? Então, você vem lá. Por isso que tem que testar o backup e tem que testar a restauração do backup. Eu vou criar a pasta aqui no backup no C, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, backup. Beleza. Aí posso tentar rodar de novo, entendeu? Tô aqui, ó. E aí vocês podem ver como funciona, tá? Eu não sei se vai dar outro erro ou se vai dar certo. Ah, agora deu certo. Tá vendo? Aí, se eu quero ver o log desse coisa, eu venho aqui em View History, ó, os outros deram errado. E aqui eu consigo ver várias coisas. Cada um dos passos dele, tá? Olha só que interessante. Ele mostra, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Ele mostra aqui, ó, quem foi o usuário que executou, tá? Então você tem todo um controle aqui nesses jobs. Você consegue ver se alguém que não deveria rodar está rodando, entendeu? Então é bem interessante isso aqui, ok? Que mais que vale a pena mostrar para vocês? A gente tem aqui o job. Nesse job aqui, tá? Eu estou fazendo isso, ele só tem um step de backup. Eu posso aqui no schedule dele, falando, olha, eu vou aqui dar um edit, porque eu já criei um agendamento, você pode ter mais de um. Então você vem aqui, ó, define aqui o nome do teu backup, eu vou colocar assim, backup Adventure Works diário, tá? Beleza. Aí aqui, ó, ele pode ser recorrente, apenas uma vez, apenas quando a CPU estiver subutilizada, ou assim que o agent subir, entendeu? Então você pode definir várias configurações aqui, o meu é diário. Você configura o teu agendamento, tá? E aí aqui são os passos, eu posso configurar alertas, todas aquelas coisas lá que eu mostrei para vocês, tá? Eu não vou fazer isso agora, mas se tem disponível, vocês podem procurar na internet depois. Aí aqui um outro exemplinho de rebuild, tá bom? Então, aqui eu não coloquei os outros detalhes, mas aqui é manutenção, database maintenance. Aqui os steps é o meu rebuild, eu posso inserir mais passos, tá? E aí eu posso definir aqui o que ele vai fazer em cada um dos passos, em cada passo, tá? Eu criei um job para cada, e aí esse cara vai rodar essa procedure, por exemplo, tá? Então você pode criar uma procedure que faz o rebuild de todos os índices, tá? Então você consegue fazer um monte de coisa lá para vocês entenderem melhor como que funciona, tá bom? E aí o mesmo vale para estatísticas e tudo mais, tá? O das estatísticas aqui também não tem grande segredo,
tá? Esse aqui não é é só um exemplinho também, mas depois vocês podem pegar como que faz uma rotina mais profissional, mais organizada, para você poder fazer a execução das estatísticas, beleza? Tem várias, o pessoal que administra tem uma série de verificações que eles fazem para garantir que está tudo funcional. Então depois vocês podem ver isso com mais calma. Aqui não é a prioridade, beleza? E o que mais que a gente pode falar aqui? A gente falou do job, ah, do backup. Você pode vir aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Eu vou aqui com o direito do mouse, vou aqui, ó, backup. Ele pede para eu selecionar um caminho, ó. Ele já identificou que eu fiz um backup anterior. Eu vou dar um add, tá? E aí eu vou selecionar o caminho, vou colocar aqui nessa pasta. Posso dar o nome desse backup, tá? Eu vou jogar aqui tskl.bat, ele vai sobrescrever, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai lá e faz o backup. Um erro aqui. Ah, acho que tem uma configuração aqui que não está batendo. Database, file group, disk. Eu não sei agora o que aconteceu aqui. Backup files. Tem que testar isso aqui. Ah, tá. E tá falando que o meu tipo de backup, o meu backup que já existe, não tá batendo com o que eu já fiz aqui. Eu tô tentando gravar um backup em cima de outro de tipos diferentes. Então, vocês têm que tomar um certo cuidado para poder fazer isso, tá? Mas aí vocês podem testar, vocês conseguem fazer um monte de coisa, tá? File name aqui, ó, backup. Ah, tá, beleza. Vou colocar assim, adv backup teste.bat. Vamos ver se vai. Pegar em um arquivo novo, tá? Ele está reclamando aqui. Tem que ver depois em detalhe. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá. Acho que tem que dar um remove nos outros. Porque ele está fazendo backup em todos eles. Acho que é isso. Aí, tá vendo? Então, aí ele fez o backup nesse arquivinho aqui. Na hora de dar restore, você vem aqui, ó, tasks, restore, database. Aí seleciona aquele mesmo arquivo, aquela mesma posição, tá? Ó, você consegue definir aqui a timeline, a posição do tempo de quando que você quer voltar a ave, tá? Então, tem vários se tá ok. E aí, você faz com os preços bonitinhos e vem aqui, tá? Pra ver se vai, ó. Não restaurou. Tá? Então, tá aí disponível também. Você pode fazer via linguagem lá, via código também. Então, tem vários recursos disponíveis, ok? Essa aula foi um pouco mais curta, foi mais enxuta, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Então, beleza. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Vou colocar o material lá no link, né, que eu subi a aula na sequência aqui para o YouTube. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem lá o grupo de acesso. Vocês podem depois mandar mensagem lá, tá? Aqui foi mais um overview mesmo, para vocês terem uma visão geral, ok? Desejo a todos aí uma boa noite e até a próxima.